nosso Deus. Glória a Deus. A oportunidade de Jesus e as palmas da Paz, Senhor. A nossa Bíblia, a palavra de Deus, no livro do Apocalipse, capítulo 1, versículo de número 1 até o versículo 5. Livro do Apocalipse, capítulo 1, versículo 1 até o versículo de número 5. Apocalipse, capítulo 1, versículo 1 até o 5. Diz assim: revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu, para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo o que tem visto. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. João, as 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco da parte daquele que é, e que era, e que há de vir, e da dos 7 espíritos que estão diante de Jesus Cristo. Solte aqui só, irmãos. Amém? Pode sentar, em nome de Jesus. Irmãos, fazia um bom tempo que eu não ministrava sobre o Apocalipse. E a semana passada eu preguei na Assembleia de Deus, Missão Internacional na Vila Albertina, e eu preguei sobre o Apocalipse. E no decorrer dessa semana, Deus me deu essa palavra novamente, pregando ela novamente. E nós iremos, irmãos, fique bem atento, ver as revelações daquilo que está para acontecer, irmãos, no livro do Apocalipse. Aqui em Apocalipse, irmãos, ocorre uma sequência de número 7. Primeiro aparece, irmãos, 7 candeeiros. Para quem não sabe, irmãos, candeeiro é como se fosse lamparina. É como se fosse aqueles lampiões que tem um bujão e tem um vidro ali, tinha uma camisinha e aquele negócio fica pegando fogo. O candeeiro, irmãos, ele hoje seria lâmpada, serve para iluminar o ambiente. E o candeeiro, irmãos, ele representa ali aquela chama, o Espírito Santo. O Espírito Santo, irmãos, é aquele que ilumina a igreja de Jesus Cristo. Hoje nós estamos vendo muitas igrejas nebulosas e tenebrosas, mas o Espírito Santo também está em muitas igrejas da face da terra. A segunda sequência de 7, irmãos, para a gente entrar daqui a pouco naquilo que já está para acontecer no planeta chamado Terra, são as 7 estrelas que João viu. As 7 estrelas, irmãos, representavam na época os pastores da igreja. E os pastores, irmãos, daquela época, eles serviam para guiar, para orientar, a igreja do Senhor Jesus Cristo. E a outra sequência de 7, irmãos, são as 7 cartas ali do livro do Apocalipse. As cartas servem para quê, irmãos? Para repreender. Tem gente, irmãos, que não gosta de repreensão de jeito nenhum. Você repreende ele, você alerta ele, e ele não quer entender que ele tem que estar daquela forma na presença de Deus. A gente fala, vamos orar, vamos clamar, vamos ler
explicar. E às vezes, irmãos, tem gente que não gosta em hipótese alguma, mas as 7 cartas escritas no Apocalipse, elas tanto serviram para repreender, ainda servem para alertar, e ainda, conforme o evangelista Nilzete disse aqui, irmãos, servem para que nós possamos congregar. Quantos não gostam de congregar? Vêm de vez em quando em quando, de domingo a domingo, mas a Bíblia diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Essas cartas também, irmãos, servem para fortalecer a nossa fé. Toda a escritura divinamente inspirada, de Gênesis ao Apocalipse, serve para quê? Para animar e fortalecer o servo e a serva do Senhor. O outro conjunto de 7, irmãos, aqui, também aparece 7 anjos. Em vários momentos aparecem 7 anjos. Os anjos, irmãos, eles são seres espirituais que adoram e servem a Deus. Em momento algum nós podemos adorar aos anjos. Em momento algum João tentou dobrar os seus joelhos para reverenciar o anjo, para adorar, e João falou: não faça isso, porque você é como eu e eu sou como você. Adore apenas aquele que era, que é e que sempre será, o Deus Pai, Filho e Espírito Santo. E os anjos também, irmãos, eles têm um papel fundamental, porque toda hora, irmãos, tem anjo no céu, tem anjo na terra, e a Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa ao redor daquilo que o tem. Amém? E os anjos também, irmãos, eles terão aqui um papel fundamental no cenário do Apocalipse. Eu quero entrar agora rapidamente em outro conjunto, número de 7, que é a grande tribulação. A grande tribulação, irmãos, será um período de 7 anos em que haverá um homem que será denominado anticristo, porque ele vai se opor contra Cristo, contra a obra de Deus e sobre tudo aquilo relacionado à adoração ao Deus vivo. Está no livro de Daniel, capítulo 9, versículo 27, e também no livro do Apocalipse. Mas, pastor Edson, o senhor prova categoricamente que a grande tribulação será um período de 7 anos? Sim, irmãos. Inclusive, irmãos, essa grande tribulação está relacionada a um tratado de paz que a nação de Israel vai fazer com o governo do anticristo. Esse tratado, essa aliança ainda não existe, irmãos. Mas eu quero que você fique antenado, que provavelmente talvez você não termine nem a sua 8ª série, nem o seu 2º colegial, provavelmente você nem entre agora numa faculdade, provavelmente você nem comemore o seu 14º aniversário, 15º, 6º aniversário, porque, irmãos, a humanidade neste exato momento, todo o planeta Terra está voltado para a nação de Israel. Você não pensa, irmãos, que a nação de Israel é bobinha, que eles estão lá jogando míssil para cima e para baixo. Mas eu quero te dizer uma coisa, irmãos: se daqui a pouco o Irã, o Iraque, o Afeganistão, a Arábia Saudita, o Iêmen, que já está atacando míssil sobre a nação de Israel, daqui a pouco, se a China, que é uma grande potência, se a Rússia, que é uma grande potência, cercar a nação de Israel, irmãos, se isso acontecer, você só fica esperto uma coisa: se isso acontecer, se eles cercarem a nação de Israel, vai se levantar o anticristo, que não vai ser de nenhum desses países. E sabe para que vai levantar, irmãos? Rússia, China, Irã, Iraque. Agora eu fiz uma aliança de 7 anos com a nação de Israel. E nesse momento que nós percebemos, irmãos, que esse líder mundial fala: eu fiz uma aliança com a nação de Israel por 7 anos e ninguém toca. Neste momento a trombeta vai tocar. Jesus Cristo desce sobre as nuvens e a igreja sobe, porque ela não vai passar pela grande tribulação. Então, irmão, você não dá uma de bobinho,
você não vira as costas, você coloca o seu joelho no chão, mas daqui a pouquinho todo o cenário está se desenrolando. Israel não vai recuar nenhum milímetro, nenhum centímetro. Israel vai continuar bombardeando, e isso vai afetar a ira, irmãos, dessas grandes potências. E na hora que elas forem para cima de Israel, vai aparecer o Salvador da pátria. Na hora que esse Salvador da pátria aparecer, é o momento que a igreja vai deixar o planeta chamado Terra. E aqui rapidamente, irmãos, os 7 selos do Apocalipse. O primeiro selo do Apocalipse é o cavalo branco, que não é Jesus, irmãos, é o anticristo. Ele vai propor, ele vai falar: quieta aí, moço. Quieta, 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 quieta. O que está acontecendo? A Palestina, Israel, quieta. Vamos aceitar aqui, deixa a Palestina. A partir de hoje tem o Estado da Palestina. Israel, ninguém mexe. Mas eles têm um problema de adorar, porque não tem problema. Cria a igreja sua aqui, cria a igreja sua aqui. E agora? Agora, gente, baixa a bola, todo mundo quieto, ninguém briga. E a humanidade, irmãos, vai fazer o quê? Esse, como diz Roberto Carlos, esse é o cara. E ele vai falar: esse cara sou eu. Mas neste momento a igreja não está mais aqui. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. O segundo selo, irmãos, é o cavalo vermelho. Fala de guerra plena. No período da grande tribulação, no comecinho haverá muita guerra, porque muitos vão se opor ao governo do anticristo. E no terceiro selo, irmãos, vai aparecer o cavalo preto. A Bíblia diz que ele tem uma balança na mão. E sabe que isso vai acontecer, irmãos, lá na faixa de Gaza. Só na faixa de Gaza não tem comida. Agora que está começando a ter comida lá. Só que no planeta chamado Terra, irmãos, por causa dessa guerra, desse rumor de guerra, vai ter dificuldade de importar, de exportar, de plantar. E aí esse governo vai falar: agora nada de picanha, nada de contrafilé. Você vai 1 litro de óleo, são 2 abóboras, são 4 mexericas, 1 terço de uma melancia, 200 gramas de feijão, 100 gramas de café. Só isso. Haverá, irmãos, um racionamento de comida no planeta chamado Terra. No cavalo, irmão, no 4º selo vai aparecer o cavalo amarelo. A Bíblia diz, irmãos, que esse cavaleiro chamado Morte, o inferno seguia. Ele vai matar 25% da população da Terra com espada, com fome, com praga e com animais selvagens. Irmãos, hoje nós estamos em 8 bilhões. 8 bilhões, se você pegar 8 bilhões, 25%, provavelmente aí 2 bilhões logo no começo, irmãos, já vai morrer. Haja sepultamento, haja local para enterrar essa turma toda, irmãos. Inclusive, irmãos, a Bíblia diz que eles serão mortos com animais selvagens. E no 5º selo, irmãos, do livro do Apocalipse, os mártires na glória, eles clamam, principalmente aqueles que foram mortos no período da grande tribulação. Meu Deus. É verdade. Nós aqui servimos a Deus numa boa, irmãos, sem nenhum problema. Mas por aí afora, no Oriente Médio, na janela 10x40, nos países comunistas, mas no período da grande tribulação, irmãos, a igreja que não subiu, a igreja que não foi arrebatada, as virgens loucas, na hora que aconteceu o arrebatamento, por que é que eu fiquei? E muita gente vai aceitar Jesus nesse período. Mas sabe o que vai acontecer? Você é crente, mas tem o nosso líder. Tem o sinal 666, irmãos, que ainda não
está em vigor. Não está em andamento. 666. Ainda não. Isso só vai acontecer quando começar os 7 anos da grande tribulação. Tudo está sendo preparado. E aí aquele que não tiver o sinal 666 não poderá comprar nem vender. Você está comprando, você está vendendo? Tá, não está? Você está estudando? Está recebendo? Alguém está exigindo esse sinal? Então não está em vigor. Apocalipse é uma coisa muito complexa, é uma coisa muito melindrosa. Ainda não está em vigor. Mas quando, irmãos, estiver em vigor, ele vai falar: você tem o sinal? Senão você não recebe. Não tem. Então você vai ter que ser o sinal. Não. Aí, irmãos, muitos crentes, milhares e milhares, serão degolados, serão mortos, com tiro na cabeça, serão enforcados. E a Bíblia diz, irmãos, que esses mártires, eles vão aparecer lá no céu pedindo justiça. E eles vão dizer: até quando? E Jesus vai falar para eles: até que o número deles se complete. Mas é melhor você subir no sinal do arrebatamento do que você ser morto lá, irmão. Glória a Deus. E agora é o quinto selo, já foi. O 6º selo, irmãos: haverá grandes distúrbios físicos sobre a terra. Irmãos, a Bíblia diz que vai haver um terremoto de fora a fora nos 5 continentes da terra, e vai abalar toda a terra. E eles vão falar: realmente é o Cordeiro. A lua, irmãos, ela ficará na cor de sangue. Irmão, toma cuidado. O que tem na internet, por enquanto, é baboseira. Cuidado. Houve um eclipse, ficou. Calma, cuidado, tenha calma, tenha paciência. Isso vai acontecer na grande tribulação. Então eu vou dar um conselho para todo mundo. O Apocalipse é uma coisa melindrosa, é uma coisa misteriosa. Eu estudo isso aqui, irmãos, há 31 anos, desde 32 anos, desde quando eu aceitei Jesus. Então, irmãos, no período do Apocalipse, as pessoas vão olhar para o céu. Olha aqui, ó, a lua, essa lâmpada vai estar vermelho da cor de sangue, irmãos. Você imagina o pavor das pessoas. Você imagina, as pessoas vão olhar para o céu, diarreia pura, irmão. Elas vão olhar para lá, vão cagar, vão se borrar, vão tremer, vão desmaiar. A Bíblia diz, irmãos, que nesse período as estrelas, irmãos, uma estrela não é desse tamanho aqui não. Estrela é grande. Irmãos, tem uma camada protetora de 7 quilômetros aproximadamente. É igual, é o que está nos protegendo se começar a cair pedra aqui. É esse telhado que tem uma camadinha assim de 2 centímetros. Mas, irmãos, da terra até o espaço tem 7 quilômetros de proteção, uma espécie de telhado. E nenhuma estrela passa. Mas no período da grande tribulação, uma estrela de 1 quilômetro, de 2, vai passar e não vai dar razão, vai descer assim, ó, sobre a terra. Imagina quem estiver aqui. Aí a diarreia vai ser pesada mesmo. Mas nesse momento eu estarei na glória. Você estará na glória. A Bíblia diz que haverá um pavor terrível, irmão, sobre os homens. E os homens vão perceber, irmãos, porque está na Bíblia em Apocalipse, realmente é a ira daquele que nós dizemos que não existe, que ele não existe, que ele não está com nada, porque se ele existisse, ele ajudava. Ele realmente existe. Ele existe, só que agora, irmão, ele não está preocupado em que alguém acredite mais nele. Nesse momento, irmãos, como Jesus, quando ele entrava no templo, irmãos, ele pegava ali o cinto. Nesse momento a humanidade vai perceber que Jesus agora não é hora de você querer me aceitar, não. Se quiser me aceitar, não tem problema. Para você que já está com o sinal da besta, agora é hora de você apanhar. Aí, irmãos, o 7º selo: 7 anjos receberão 7 trombetas para anunciar mais pragas de Deus sobre a terra.
E por um determinado momento o céu vai ficar em silêncio no aguardo. Aí pega o primeiro anjo, irmãos, e toca a primeira trombeta. Sabe o que vai acontecer? Granizo, irmãos. Granizo, geralmente, irmãos. Geralmente o granizo é desse tamanho, é bem grande mesmo. Ou até menorzinho, pode ser. Mas, irmãos, a Bíblia diz que granizo misturado com fogo e sangue serão lançados do céu para a terra. Mas como que vai cair sangue do fogo? Pode cair, pode. É difícil cair, né, irmão? Vocês já viram cair fogo do céu? Não, ninguém viu. E sangue? Alguém já viu sangue cair do céu? Eu vou dar um exemplo para vocês, que vocês vão ficar bem, vão entender, todo mundo entende. Vocês se lembram daquele avião da Gol, lá no Cachimbo do Ximbu, lá na Amazônia, em Manaus, coisa assim? O avião da Gol e o avião da Legacy, que saiu aqui de São Paulo, de São José dos Campos. Dois pilotos americanos estavam levando uma aeronave para os Estados Unidos. E um avião que estava vindo, me parece, estava vindo de Manaus para São Paulo, uma coisa assim. Esse avião aqui dos americanos, pequenininho, irmãos, eles desligaram um aparelho chamado transponder, que é um aparelho que deixava eles invisíveis. E o avião da Gol, só que em determinado momento eles vieram na mesma direção, irmãos, na mesma. Um bateu na ponta da asa do outro. A asa de um quebrou do avião pequeno. Como ele era pequeno, ele continuou. Aí ele pediu para aterrissar. Só que o avião da Gol, na hora que ele perdeu um pedacinho da asa, irmãos, ele entrou em parafuso. Na hora que ele entrou em parafuso, irmãos, ele foi se desintegrando. E o corpo das pessoas, irmãos, na hora que o avião se desintegrou, o tanque de combustível que fica nas asas também provavelmente caiu ali em toda a aeronave. E aí, irmãos, os corpos se desintegram, braço de um lado com fogo, braço do lado com fogo, olho de um lado com fogo, e 200 passageiros. Aí, irmãos, cai sangue e fogo. É só para você ter uma amostra. Como é que vai cair sangue e fogo no céu? Os aviões da grande tribulação vão estar voando a todo vapor, irmãos. E na hora que cair um granizo numa asa deles, de 1, de 2 e 3, eles vão entrar em parafuso. Entrou em parafuso, ele não bate no chão, irmãos. No alto, ele já se desintegra. Tanto que a equipe de resgate, irmãos, pegou uma parte do braço aqui. Dá para reconhecer? Não dá para reconhecer. Uma área de 40, 50 quilômetros, irmãos. Irmãos, a Bíblia diz, indo aqui, ó, o sol e a lua serão feridos. 33% do sol, da lua serão feridos, irmãos, e eles deixarão de brilhar. 33%. Durante o dia vai ficar aquele negócio terrível, e durante a noite vai ficar algo extremamente pavoroso, irmãos. Misericórdia, né? E na hora que tocar a quinta trombeta, irmãos, haverá um aumento de atividade demoníaca da terra. E a Bíblia diz, irmãos, que gafanhotos, de forma física, eles sairão do poço do abismo. Vocês já viram, irmãos, gafanhoto morder alguém? O que eles fazem? Aqui não tem planta, tem planta aqui? Eles gostam do quê? Planta, eles gostam de verde. Mas nesse momento, irmãos, a Bíblia diz que eles não vão ir para a agricultura. Eles vão chegar aqui, ó. Eles vão morder a humanidade. E a Bíblia diz, irmãos, que uma mordida, uma picada deles vai ser como uma picada de um escorpião. E as pessoas vão gritar, irmãos, de tanta dor, de tanto sofrimento. E uma coisa, irmãos, durante 5 meses, nesse período que esses gafanhotos vão ficar 5 meses, irmãos, dando uma mordidinha aqui, uma ali, uma aqui, uma ali, e as pessoas não aguentam, de tanta dor, irmãos. E elas vão pular de cima do prédio, irmãos. Elas vão entrar na frente de um carro.
E a Bíblia diz que por 5 meses a morte se ausentará da terra. Não haverá um enterro, não haverá um velório, não haverá um sepultamento. Ninguém vai morrer de nada. Principalmente a pessoa vai se enforcar. O pescoço dele vai ficar quebrado, mas sobe de novo, se enforca de novo, vamos ver se isso resolve. Aí ele vai, a pessoa caiu num prédio de 10 andares, tá a perna aqui, a víscera ali, e ele vai ficar ali, ó, o corpo velho dele mexendo. 5 meses, não pode sepultar, não dá nem para levar para o hospital. Mas ele precisa de oxigênio. Não precisa de oxigênio, porque ele não vai morrer. Ele não vai morrer, tá? Durante 5 meses. Vamos entrar numa câmera de gás. Libera o gás aí, o gás para matar todo mundo. Não está acontecendo nada, não está funcionando. Explode um botijão de gás. Explode, vamos para a perna para lá. Aí fica o olho lá mexendo. Fica a boca falando, ai, socorro, toda. 5 meses. 5 meses. A sua picada será como a picada de um escorpião e causará dores. Irmãos, hoje é uma briga funerária, hoje é uma briga. Além de você perder o ente querido, você tem que entrar numa briga, porque um quer, é público, mas é uma briga terrível, irmão. Eles não vão brigar porque não vai ter nenhum sepultamento, irmão. E quando a 6ª trombeta tocar, irmãos, mais atividade demoníaca vai acontecer sobre a terra. Deus vai permitir que 4 anjos caídos sejam soltos. Irmãos, tem alguns anjos, alguns demônios. Aqui na terra tem milhões de demônios. Mas tem alguns milhões também que estão presos. Estão presos em um lugar. Estão presos em um lugar espiritual. E Deus vai, irmãos, soltar. Esses camaradas já estão lá, ó. Mas poxa, o demônio A, o demônio B, está pintando e irmão, eles vão chegar aqui com tanta sede. Mas com tanta sede, principalmente porque eles estão presos lá há milhões já de anos. E a Bíblia diz, irmãos, que eles vão matar uma boa quantidade de pessoas, 33% da humanidade da terra. Nesse momento, irmãos, os 8 bilhões, provavelmente 2 bilhões foi arrebatado, provavelmente já a humanidade cai para 5 bilhões, aí já perdemos mais ou menos 3 bilhões, 2 bilhões, está sobrando ainda 3, irmãos. Mas termina, pastor Edson, não. Sabe o que vai acontecer, irmãos? A 7ª trombeta vai ser tocada pelo 7º anjo. E haverá o fim do período da graça. Chega de oportunidade. Agora todos já tiveram oportunidade. E nesse momento, irmãos, a Bíblia diz que quando o 7º anjo tocar a 7ª trombeta, a Bíblia diz que aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem descendo. Aleluia. E Jesus veio, irmãos, e nós estamos vindo com Ele, e os anjos estão vindo com Ele, e Ele está vindo, sabe sobre onde? Jerusalém, onde o exército do anticristo está por 3 anos e meio cercando Jerusalém para dar o boxe final neles. Mas eles vão orar, eles já estão orando, viu, irmão? Já estão orando. Por enquanto não tem nenhum problema. Mas quando começar a grande tribulação, primeiro, irmãos, eles vão fazer uma aliança com o anticristo. O anticristo vai autorizar eles a construir a igreja. Não é o templo do Salomão do Edir Macedo, não. É igual àquele, só que aquele não tem validade. É só histórico, é só para você ir lá ver. Mas ele não o mesmo valor desse daqui é aquele lá. Aí, irmãos, o anticristo vai autorizar os judeus. E quando der 3 anos e meio da grande tribulação, que o anticristo autorizou a adorar Buda, Maomé, Allan Kardec, ele vai falar:
Chega dessa bestajada aí. Acabou. Vocês já fizeram seu sacrifício? Você já adorou o seu Javá, Javé, Jeová, Jesus Cristo? Chega dessa palhaçada. Mas por quê? Agora eu estou aqui, ó. Todos vocês me adorem agora. A humanidade, principalmente, irmãos, começa o sinal 666. Sim, senhor. Não foi o Senhor que resolveu o problema da humanidade. Mas os judeus, opa, não, nós não iremos fazer isso. Aí, irmãos, na metade dos 7 anos, os judeus rompem a aliança com o anticristo. E o anticristo se retira do território de Israel, sai. Mas ele convoca os exércitos do mundo todo. E durante 3 anos e meio se posiciona navio de guerra, um monte de estrutura militar. Mas na hora que estiver terminando 7 anos, aí Jesus desce, porque a nação de Israel vai clamar. E nesse momento, irmãos, como diz aquele louvor que nós cantamos, mas cantamos sem consciência. Ouve-se um júbilo de todos os povos, os reis se dobraram ao Senhor. Ouve-se um brado de vitória, o dia do Senhor chegou. Ouve-se um grito que todos vão saber que é o Rei, irmãos. E nesse momento, irmãos, lá do céu de Jerusalém, Jesus está vendo o anticristo. Ele está vendo o falso profeta, ele está vendo os exércitos. A Bíblia diz lá em 1 Tessalonicenses, irmãos, Jesus vai abrir a boca e vai fazer assim, ó. E aqueles 200 milhões de soldados irão morrer. Só que Jesus não vai matar o anticristo. A Bíblia diz que desce um anjo do céu com uma cadeia. Não, ainda não. Desce um anjo do céu. Vai pegar todos os demônios, Satanás, Lúcifer, toda a capetaiada, os bilhões, e vão prender eles. Mas o que é que Jesus vai fazer com o falso profeta e com o anticristo? Vai pegar os dois e dar a segunda oportunidade para eles? Não. Eles vão estrear o lago de fogo que está preparado para Satanás e os anjos. E irmãos, eles vão cair lá vivinhos. E de alguma maneira Deus já vai dar um revestimento no corpo deles ali, que é para eles caírem no lago e não queimar nunca mais. Mas aí, irmãos, para a gente ir para as considerações finais, a 7ª trombeta toca, mas ainda tem 7 taças. Essas 7 taças, irmãos, elas acontecem de forma intercalada antes da 7ª trombeta. Vamos aqui rapidamente na primeira taça. A primeira taça, irmãos, vai ser derramada sobre a terra. E sabe o que vai acontecer, irmãos? Um anjo vai derramar a primeira taça. E a Bíblia diz, irmãos, que Deus vai punir a humanidade e vai ter tumores.